Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. Bem-vindos ao Haja Amanhã para esta quarta-feira, 1 de maio. Um ótimo dia para todos, um bom feriado, Dia do Trabalhador. Aproveitem, descansem, usufruam e celebrem este dia, que assim deve ser. Mas nós por aqui também vamos ajudando a que assim seja um bom feriado, vamos proporcionando mais informação, no fundo mais companhia, que é esse também o nosso objetivo. E porque hoje é quarta-feira, é o dia de conversa arejada e temos connosco o escritor Vitorino de Sousa. Bom dia, Vitorino. Bom dia, Ana. Bom dia, caros ouvintes. Cá Bom estamos feriado, outra vez. bom feriado. Eu espero bem que sim. É uma conversa arejada, É. amena, porque já estamos na primavera. Sim, Portanto, verdade. o ar agora já é assim um bocadinho Já é, sim, mais sim, quente. sim. Ainda assim tem estado até uma primavera relativamente fresca, diremos. Pois, comparativamente com a outros gente anos. já não sabe com o que é que há de contar em termos de... Sim, é verdade. de clima, não é verdade? É verdade. Ora Bem, hoje tem aqui uma proposta super portanto, interessante. estamos na primavera, começa a apetecer andar de barco e eu achei que, e já estamos numa cidade marítima, não é verdade? Achei que era interessante contar aqui a história do navio Sagres, do navio Escola Sagres, não é? Que é o nosso embaixador. E é engraçado porque a Sagres... esta Sagres que a gente tem agora Sim. já é a terceira. Oh, que Não é? bem. Sim. Portanto, ele é de facto a Sagres 3. Não é? E ele é um navio que desempenha funções de instrução náutica na Marinha Portuguesa e é facilmente identificável pelas suas velas com a Cruz Vermelha da Ordem de Cristo, à semelhança do que acontecia nas naus dos descobrimentos, é verdade. Portanto, é um navio que tem a missão de permitir o treino e facilitar o contacto com a vida do mar dos cadetes da Escola Naval, futuros oficiais da Marinha Portuguesa. E é também utilizado na representação da Marinha de Portugal, quer no país, quer no estrangeiro. Ou seja, é como se fosse uma embaixada. Quando o navio vai para aqui, vai para lá, atraca lá no porto e aquilo passa a ser, obviamente território português, e passa a ser um género de embaixada, não é? Portanto, Sim. Uma embaixada sobre a água, sobre o mar. Exatamente. A outra sobre rodas. Uma esta embaixada sim. ambulatória, não é? Como se costuma dizer. Então, o navio Escola Sagres foi construído nos estaleiros na Alemanha em 1937 para desempenhar funções de navio, exatamente as mesmas do navio Escola, mas da Marinha Alemã. É? E era chamado, um nome esquisito, Albert Leo Schlachter. Okay? E tinha 2 irmãos. Após a segunda, esta história é muito engraçada. Após a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45, portanto em 1948, 3 anos depois do fim da guerra, o navio foi capturado pelas forças dos Estados Unidos e vendido à Marinha do Brasil. Porque a Alemanha perdeu a guerra, Sim. portanto os americanos capturaram o navio escola alemão e não sabiam o que haviam de fazer àquilo. Venderam aos brasileiros. Venderam aos brasileiros por $5.000, que eu não faço ideia nenhuma. O valor que seria na altura. Mas sim. era 10 tostões na altura. Onde o navio foi rebatizado, tá, com o nome de Guanabara, que é o nome da Baía do Rio de Janeiro. Tá. E, portanto, claro, ele era um navio-escola, continuou a servir de navio-escola para a Marinha Brasileira. Em 1961, portanto, menos de 20 anos depois, Portugal adquiriu o navio por $150.000, tá? Para substituir a Sagres 2, que era o anterior, e foi batizada com o nome Sagres, tá? E entrou ao serviço da Marinha Portuguesa em fevereiro de 1962. Tá? Portanto, desde 1962 que o navio Escola Sagres é o navio Escola Sagres 3. Tá? Portanto, este navio Escola é erradamente referido como Sagres 2, tá? Em virtude do desconhecimento da existência do primeiro com este nome. Tá? Na realidade, o Sagres 1 foi uma corveta de madeira construída em 1858, imagina, né, em Inglaterra. E estava ancorada no Rio Douro, portanto não andava aí nas ondas,
estava ancorada no Rio Douro, no Porto, e serviu também como navio-escola entre 1882 e 1898, certo? Portanto, esse navio foi abatido, evidentemente. O segundo, como eu disse, foi depois construído na Alemanha, e depois da guerra foi capturado pelos ingleses, pelos americanos, ok. O nosso amigo, o nosso navio, bem bonito, por acaso. Muito bonito mesmo. Muito elegante. Já deu várias voltas ao mundo, tá? Imagino eu. Que é também para ter para os cadetes terem a oportunidade de enfrentarem as circunstâncias, não é? Quer dizer, não se faz um oficial da Marinha com o navio encostado ao Porto. Sim, não é? exato. Ou a navegar no... É preciso ver quem enjoa, quem não enjoa, aquelas coisas. Bom, então... E apanhar diversos mares. Pois, exato, e aí aprender a baixar as velas, a içar as velas, enfim. Bom, é claro que o navio tem velas, mas também tem motor, não é? Claro, sim. Esta Sagres já deu as voltas ao mundo, 3 voltas ao mundo, ok? A primeira foi em 1978, 1979. Depois, cerca de 4 anos depois, em 1983 e 1984, ok? E em 19 de janeiro de 2020, o navio partiu para a terceira viagem com o objetivo de celebrar os 500 anos da viagem de circunnavegação do Fernão de Magalhães do século XVI. Previa-se que o navio passasse por 22 portos de 19 países, porque não é brincadeira, Era qualquer e coisa. seria a casa de Portugal durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Todavia, devido ao risco da Covid-19, que surgiu Também, nessa altura, sim. a viagem foi interrompida e o navio regressou em 10 de maio de 2020. Ou seja, saiu em janeiro, regressou em maio. Tá? Resta dizer assim, só por uma adenda, a cruz vermelha utilizada nas velas dos navios portugueses a partir do século XV, a cruz da Ordem de Cristo, era o símbolo da Ordem de Cristo, da qual o Infante Dom Henrique foi regente e navegador. Isto desde 1420. Este facto constitui um importante suporte económico e tornou possível o início da expansão marítima e dos descobrimentos portugueses, como a gente já está farto de falar aqui. Tá? O Infante Dom Henrique, já agora, algumas notas só para as pessoas saberem, é o terceiro filho de Dom João I e da rainha inglesa Dona Filipa de Lancaster. Bem. Que vinha lá da Inglaterra cheia de coisas e educou aqueles filhos que o Camões depois nos Lusíadas chamou a ínclita geração, que é uma coisa muito engraçada, e portanto tudo isto começou com a expansão a conquista de Ceuta em 1415. Ceuta lá do lado de lá, que ainda hoje é uma cidade, embora em Marrocos é um enclave espanhol lá da coisa. E portanto, resta dizer que quando o Infante Dom Henrique ordenou as primeiras viagens para o sul, porque a ideia dele era, e depois acabou por ir parar a Índia, os seus objetivos, face aos valores da época, não seriam nem inovadores nem importantes. Ou seja, ninguém antevia, ninguém conseguiu prever a importância que depois veio a ter a expansão, a expansão marítima portuguesa. Mas os resultados dessas navegações acabam por ser fundamentais e extraordinários para Portugal e para o mundo, como é sabido, não é? Entretanto, houve o Império, depois houve a descolonização, tivemos há pouco tempo o 25 de Abril, voltou-se a falar no assunto, agora querem, o Presidente da República, Marcelo, quer que a gente retribua, depois achavam que era para pagar, é uma confusão habitual. Assim, um pau de um... Agora, claro, todos os países colonialistas, nas suas ex-colónias, trouxeram coisas, não é de lá? Mas também deixaram. Também deixaram. Mas o que é típico, isto é a minha opinião, Sim. O que é típico das culturas, sei lá, no caso da África, máscaras, sei lá, coisas Sim. desse género, eu acho que deve ser, pelo menos em parte, não quer dizer que a gente não fique com uma recordaçãozinha. Claro, sim. Mas
E olha que países colonizadores e imperialistas é o que não tem, é o que não faltava. De que maneira, Quer dizer, poxa. de maneira que, enfim, é uma coisa controversa, mas eu acho que a maior parte das coisas que a gente trouxe, para não dizer que a gente roubou, deviam ser devolvidas. Não é? Bom, então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a divisa do Infantão Henrique era uma coisa em francês, dizia talent de bien faire, quer dizer, talento de bem fazer, que ainda hoje, curiosamente, figura com toda a justiça no brasão das armas da Escola Naval. E o que é que aconteceu a semana passada? Estava eu a escrever a minha autobiografia, isto era inacreditável, Coisas, sim. e fui à procura do galhardete, de todas as companhias que iam para o ultramar, tinham um emblema, tinham uma bandeirita, não é? Bom, e eu já não tinha aquilo, deitei fora, não sei o quê. E então fui lá, pesquisei na net, Companhia de Cavalaria 3333, que era o número do agora. E fui dar com a bandeirinha, tá? Muito engraçada e tal. E qual é a frase que vem na bandeirinha da Companhia de Cavalaria 3333, que esteve em Cabo Verde entre 71 e 73? Talent de bien faire. Precisamente a mesma frase que está no brasão da Escola Naval. Que bem, que bem. Portanto, não tem nada a ver, a Cavalaria não tem nada a ver com a Marinha, mas pronto, foram buscar. O slogan... O slogan é exatamente o mesmo. É uma curiosidade. Enfim, interessantíssimo, pronto. aliás, Okay, interessantíssimo. tudo muito bem. Mudando de assunto. Sim. Hoje estamos no dia 1 de maio e no próximo dia 5 faz anos que morreu um grande poeta brasileiro chamado Mário Quintana. Tá? É já domingo, sim. Morreu com 74 anos. Né? Morreu em 1994. E o senhor escreveu um poema que eu depois respondi, entre aspas, não é? Ao género Vitorino de Sousa. Ao género Vitorino de Sousa, e que eu gostava de oferecer aqui. É um gesto quase de homenagem. Exatamente. Portanto, o poema do Mário Quintana chama-se Emergência. E diz assim, é muito engraçado isto, diz assim: quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Ora bem, eu peguei neste último verso do Emergência, do Mário Quintana, e resolvi escrever um poema que depois acabou por se transformar num soneto e que se chama Soneto do Afogado, e que começa exatamente com a repetição do último verso do poema de Mário Quintana, e que diz assim: quem faz um poema salva um afogado, diz Quintana no seu poema Emergência. Sim, fazer um poema limpo e inspirado atira ao afogado a bela boia da cadência. Para salvar um afogado com a urgência requerida pelo incidente provocado, há que fazer um soneto, com prudência, cheio de um ritmo ancestral, batucado. É o que eu, que para aqui fui chamado, procuro fazer agora. Mas como saber se este soneto resgatará um afogado? Ser um poeta salva-vidas, que requer? Dessa função bem gostaria de ser curado, pois salvado também eu pretendo ser. Bem. Dar aqui umas piruetas e continuar. Ora bem, umas piruetas linguísticas, não é? É verdade. É por isso que o subtítulo da minha obra poética, Complética, exatamente. é Glória à rima nas alturas e ao ritmo um bocadinho mais abaixo.
Pronto, e vem Portanto, bater certo. Vem bater certo. Isto é um jogo, é uma das características da poesia. É o jogo rítmico e sonoro. Exatamente, sim. É claro que o ouvinte, ao ler isto, se eu disse que era um soneto, mas ao ler não se percebe. Claro, não é? sim. Mas, portanto, a forma soneto é uma coisa que só se reconhece visualmente. Eu olho para ali e vejo 2 quadras e 2 tercetos. Isto é um soneto. Aí está, engraçado. aí está. Mas realmente na leitura, digamos, isto é desfeito completamente. Sim. E o que fica é realmente o ritmo sonoro e o ritmo propriamente da leitura. Sim. E voilà. Muitíssimo bem, Vitorino. Que bem acompanhamento que nós deixamos aqui neste dia 1º de maio. Fica aqui... Portanto, isto até, vistas bem as coisas, até tem a ver, porque a gente falou do barco. Sim. Não é? E depois aqui falámos do afogado, e portanto Pronto, as coisas não estão água. assim tão separadas como a gente possa pensar. Pronto, mas eu quero separar mesmo. Não estamos a meter água. Essa que é essa. Não estamos a meter água, e eu espero para aqui que a Sagres também não meta água nas próximas... E que dure muito e bons ainda. Porque é um barco, É um orgulho nosso nacional. É um bonito. orgulho nacional. Um símbolo nacional importante. Ok. É verdade. Vitorino, até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. Obrigada. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.